Esse é o Canal Espírita Responde número 1. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no Canal Espírita. Então nós estamos estreando esse quadro aqui no canal, que é o Canal Espírita Responde, onde você vai poder mandar a sua pergunta para esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento. O que você vai fazer? Se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever, vai ativar o sininho das notificações e vai enviar então aqui para o e-mail a sua pergunta sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade. Se você já é inscrito, basta você enviar aqui então a sua pergunta, tá? Pode enviar quantas perguntas você quiser, não tem problema nenhum, eu irei responder todas. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar para conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição, tem muito vídeo bacana lá, tá, pessoal? Então vai lá, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, então a primeira pergunta, ela vem lá de Porto Alegre e ela foi enviada pelo amigo Diego Nolasco Rodrigues. Muito obrigado pela sua pergunta, viu, Diego? Olha só, a pergunta dele é bem interessante. Por que a vida no planeta Marte foi descrita por volta de 1860 na Revista Espírita como um mundo primitivo, selvagem e rudimentar, enquanto a literatura espírita brasileira descreve este mesmo planeta como um mundo bem mais evoluído e pacífico que a nossa Terra? Se esta questão for muito difícil de responder, deixo então uma segunda opção de pergunta. Muito obrigado, viu, meu amigo Diego, pela preocupação. Realmente, a doutrina espírita ela é muito ampla, né? Em se tratando de espiritismo, não há professores, somos todos aprendizes. Olha só a segunda pergunta, então, do Diego, caso a primeira fosse muito difícil para responder. A vida civilizada no nosso sistema solar seria inteiramente espiritual, com exceção do planeta Terra, o que explicaria a ausência total de sinais de vida inteligente nos outros 7 planetas que giram em torno do Sol? Muito bacana também essa segunda pergunta, então eu vou responder as duas, tá, Diego? Porque uma está relacionada com a outra. Bom, eu fui procurar para ver em qual edição, né, da Revista Espírita que estava essa declaração de que a vida em Marte seria muito rudimentar. E essa declaração está então na Revista Espírita, ano 1, número 8, de agosto de 1858. E essa comunicação foi dada por 2 espíritos, Mozart e Bernard Palissy, eu não sei se é assim a pronúncia, tá, pessoal? Que diziam estar reencarnados em Júpiter naquele momento, e essa comunicação foi através do médium Victorien Sardou. Bom, eles realmente disseram então que Marte é um mundo primitivo, selvagem e rudimentar, e que lá viveriam seres sub-humanos. Isso aqui é muito importante para a gente entender então a questão. Seres sub-humanos. O que acontece? Nós, seres humanos, nós estamos reencarnados nesse corpo grosseiro, né? Nessa matéria grosseira. Se a gente pensar então em uma raça sub-humana, então nós entendemos que essa raça sub-humana também está reencarnada em um corpo de matéria, em um corpo grosseiro, ou seja, em Marte, pela comunicação desses 2 espíritos, haveria vida então material. Era só a gente enviar os nossos equipamentos para lá que a gente ia detectar então essa vida, né? Mas em 1939, o espírito de Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier, nos deu uma comunicação apresentando a vida em Marte, né, o planeta Marte, totalmente diferente dessa apresentação aqui da Revista Espírita de 1858, né, de agosto de 1858. Não apenas Humberto de Campos, outros espíritos também já relataram Marte como sendo um planeta muito mais evoluído que o nosso, a própria Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Mas eu separei então essa comunicação aqui de Humberto de Campos, porque senão o vídeo ficaria muito longo, né?
Humberto de Campos ele falou o seguinte: tive então o ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas da inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que, esclareceu o mentor que nos acompanhava, os marcianos já solucionaram os problemas do meio e já passaram pelas experiências da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável. Então nós vemos mesmo, né, Diego, e demais amigos que estão acompanhando, nós vemos esse conflito, né, lá do que está escrito na edição número 8 da Revista Espírita e aquilo que está escrito, né, na literatura espírita que floresceu aqui no Brasil. Mas olha só, pessoal, notem o que Kardec disse no livro A Gênese, no capítulo 1, no item 55. O codificador falou o seguinte, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrasse estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. E foi exatamente isso que aconteceu nesse ponto, né, pessoal? Os espíritos Mozart e Bernard Palissy simplesmente nos passaram uma informação errada. O motivo disso, né, nós não sabemos, mas o importante é a gente saber que a doutrina espírita ela não é imutável, ela não é engessada, né? Engessada nesse sentido de criar dogmas e mesmo que a humanidade evolua, que a ciência evolua, esses dogmas nunca são revistos, né? Pois veja bem, naquele ponto em que os espíritos disseram que lá em Marte há uma vida subhumana, ou seja, seria uma vida material. Então, se à medida que a nossa ciência evoluiu e construiu sondas, né, que foram enviadas para Marte, essas sondas iriam captar então a vida lá no planeta. Porém, não captaram nada, um imenso deserto. Por quê? Porque a vida lá, ela é uma vida em outra dimensão. Quanto mais evoluída é a sociedade, ela vai deixando para trás então a matéria, esse corpo grosseiro. Então existe sim, né, esse conflito do que está escrito lá na edição número 8 da Revista Espírita e o que está na literatura espírita que floresceu no Brasil em relação à vida em Marte. Os espíritos realmente, Diego, nos enviaram essa informação de maneira errada. Agora, quanto à segunda pergunta, né, pessoal, do Diego, em relação à vida nos outros planetas do Sistema Solar serem uma vida espiritual e por isso não há sinais dessa vida, né? Realmente é isso que acontece, viu, Diego? Quanto mais avançada espiritualmente a humanidade é, aquela sociedade é, ela vai deixando então para trás essa vida material grosseira e essa vida vai se tornando mais espiritual. Então, por mais que a gente mande as nossas sondas para os planetas aqui do nosso sistema solar, essas sondas nunca irão captar a vida, porque a vida está em outra dimensão. Lembrando que há vida em todos os planetas do universo, todos sem exceção. Cristo mesmo nos disse isso, ele disse que na casa de meu Pai há várias moradas. Então há vida em todos os planetas. Nós só conseguiremos captar os sinais da vida naqueles planetas em que a vida também for material, assim como a nossa, né? Nos planetas evoluídos, os nossos equipamentos científicos não são capazes, então, de captar os sinais de vida. Pessoal, se a sua pergunta não foi respondida aqui nesse vídeo, calma que ela vai ser respondida, tá? Aos poucos eu vou respondendo porque já tem muitas perguntas lá no e-mail. Ainda bem, né? Que legal. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Queria te pedir para conferir aí se você já está inscrito aqui no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Sexta-feira teremos então mais uma edição aqui do canal Espírita Responde. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.